Vamos falar de 3D na moda? Mas eu tô falando de aplicação prática mesmo, para nossa indústria, para o nosso dia a dia, como parte de um dos processos da cadeia produtiva. Se você ainda acha que essa tecnologia está muito distante da sua realidade, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o lado mais objetivo dessa ferramenta. Oi, eu sou a Aline Bessa, estilista e modelista especializada em tecnologia aplicada ao desenvolvimento de produto, e nesse vídeo eu vou mostrar como eu venho usando o Audacity 3D na minha rotina profissional. E eu tô falando de rotina de indústria mesmo, de teste de modelagem, pilotagem, de prova. Eu sei que muitos conteúdos mostram o lado mais artístico da moda 3D, a criação de produtos exclusivamente digitais, os figurinos para games, mas apesar de eu consumir esse tipo de conteúdo, porque eu acho incrível, não é a minha área de atuação no momento. Por isso eu vou mostrar o lado menos glamuroso e mais prático do 3D. A praticidade disso tudo já começa no fato de que a gente pode iniciar configurando os manequins de acordo com as medidas da nossa tabela. O sistema já oferece algumas opções, mas a gente consegue fazer uma cópia desse padrão, renomear e ajustar as medidas de acordo com a nossa necessidade. Você pode, por exemplo, editar um manequim correspondente a cada tamanho da sua grade e fazer a prova da grade completa. Se você é prestador de serviços ou tem uma confecção que desenvolve e fornece para vários clientes, pode organizar um manequim para cada cliente seguindo a tabela de medidas deles. Quem trabalha com modelagem plana sabe que todo o processo se inicia com a construção de bases. E essas bases são o ponto de partida para os novos produtos. Então é fundamental que essas bases sejam testadas e validadas para minimizar retrabalhos futuros. E já nesse processo, eu uso 3D. No Audacity Moldes, eu faço normalmente os meus moldes base de acordo com a mesma tabela de medidas que originou os manequins editados. E clico aqui para abrir esses moldes no Audacity 3D. Depois de posicionar os moldes e indicar onde são as costuras de montagem, eu faço a simulação. E esse é o resultado. Outro recurso interessante é o mapa de pressão, para identificar através das cores onde existe folga e onde existe uma compressão mais forte. Assim é possível identificar a necessidade de ajustes na base. E esses ajustes podem ser feitos ainda aqui no 3D, onde você confere em tempo real o resultado da alteração. É importante ir medindo as alterações para depois aplicar esses ajustes no Audacity Moldes. Muito bem, manequins configurados, bases testadas, alteradas e aprovadas, vamos partir para os produtos mesmo. O processo inicial é o mesmo que eu mostrei nas bases. Os moldes estão aqui, todos prontos no Audacity Moldes e eu abro no 3D. Aqui também eu faço aquele mesmo processo de posicionamento dos moldes no manequim, indicação das costuras, mas entra um novo detalhe: o tecido a ser usado. Nessa hora é importante entender que existem dois pontos a serem considerados: as propriedades visuais do tecido e as propriedades físicas do tecido. Na parte visual você encontra alguns presets do sistema onde é possível ver a textura do tecido, a aparência dele. É possível também importar arquivos para ir alimentando o seu próprio acervo. Agora, a parte de propriedades físicas tem relação com o comportamento do tecido, o caimento, a elasticidade, a espessura. Você já encontra aqui vários exemplos prontos, mas é possível também importar e até mesmo editar as propriedades desses aqui. E escolher o mesmo tecido que vai ser usado na sua peça, ou pelo menos o que se assemelha mais a ele, vai permitir uma simulação muito mais realista do seu produto. Continuando a nossa pilotagem e prova digital, eu vou selecionar primeiro apenas as propriedades físicas para fazer a análise exclusivamente da modelagem. Tecidos selecionados, é só simular. Agora eu avalio como se fosse uma prova convencional. A cintura ficou na altura certa, então não está larga. Eu ativo o mapa de pressão para ver se não está apertada. Não tá. Se tivesse, ia estar amarelo nessa região toda, e um amarelo bem mais vivo. Volume de tecido nas pernas, ok. Comprimento, tá ok para usar com sapato baixo. Vamos ver agora com salto. Com salto fica curta, então é melhor aumentar e ampliar as possibilidades de uso. Aumentando 4 centímetros, já fica ok. É importante já aplicar esse ajuste lá no Audacity Moldes, conforme for alterando no 3D, para não deixar passar nada. Agora, o top. A alça parece um pouco comprida. Eu vou reduzir 3 centímetros e já parece melhor. Vamos ver, de acordo com o mapa de pressão, se não ficou apertada e não ficou. Se tivesse laranja ou amarelo, ia indicar uma pressão maior.
Um detalhe importante, eu consigo determinar também qual vai ser a pose inicial e a final da minha simulação. Geralmente eu escolho como pose inicial o que vai facilitar mais o posicionamento das partes da minha peça. E a pose final pode ser escolhida de acordo com o que você quer avaliar. Nessa pose eu consigo ver como a manga reage com o cotovelo dobrado. Nessa, como vai ficar a perna ao caminhar. Você pode, inclusive, editar essa pose final para atender a alguma necessidade específica. E assim a gente vai analisando comprimentos, volumes, posição de recortes e já pode ir analisando e alterando em tempo real. Agora, se você quer ir além da simulação, é possível aplicar os presets dos tecidos, criando detalhes de acabamento, pespontos, zíper e até alguns detalhes de estampas. Bordados, pedrarias, etiquetas, lavagens, enfim, o acervo já conta com vários itens e você ainda pode importar outros. Outra grande vantagem é a possibilidade de montar o look completo. Como eu posso ir anexando vários modelos que foram criados separadamente, dá para ver o resultado de todas as peças juntas. E dá para explorar formas de uso. Zíper fechado, zíper aberto. Precisa submeter o resultado dessa prova ao restante da equipe, à diretoria ou até mesmo ao cliente? Você ainda conta com a captura de imagem no ângulo que você estiver visualizando ou em uma quantidade determinada de vários ângulos. E pode até gerar um vídeo para análise em 360. Esse foi um apanhado dos recursos que eu mais uso na minha rotina. Tem vários outros, mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Mas me conta aqui nos comentários se você quer ver mais conteúdos do 3D. Aproveita para fazer o download de um white paper onde você encontra muito mais informações. O link tá aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!